Como hoje está um dia nublado, inevitavelmente eu vou ter que usar aqui a iluminação e isso vai fazer reflexo nos meus óculos, mas paciência, a vida é assim mesmo, não é? Como era de se esperar aqui dentro desse projeto, existe sempre a possibilidade da gente pensar um pouco no Fausto, não como figura ou personagem literária, mas sim como figura e personagem histórica. Isso porque, segundo dizem, entre 1480 e 1540 viveu ali na Alemanha um médico chamado Johann Faust, que se envolveu em uma série de polêmicas com a igreja da época, porque, segundo diziam ali as más línguas, ele tinha feito um pacto com o diabo para poder, enfim, manipular todos os segredos da natureza, esse tipo de coisa. Só que é preciso que a gente considere, antes de pensar nessa figura, na possibilidade da figura histórica em si ser ou não real, é preciso que a gente considere, por exemplo, que àquela altura do século ali 16 surgia na Alemanha o protestantismo, né, aquilo que viria a ser o protestantismo, sobretudo com a figura lá do Lutero. Então, é muito provável que essa lenda sobre esse médico alemão chamado Johann Faust seja, na verdade, um reflexo popular dessa mudança ideológica e religiosa, porque floresceu ali, durante esse processo todo de consolidação do protestantismo, uma literatura que diabolizava os inimigos religiosos. Tanto é assim que, se a gente for parar para pensar, até hoje em dia, em algumas igrejas, o diabo é uma figura ali que se destaca por conta do impacto que ele causa nas pessoas. Pois é, isso é uma coisa que surge mais ou menos ao mesmo tempo ali em que surge também essa lenda do Fausto e a possibilidade de se pensar esse personagem como alguém que de fato se inseriu ali na história com H maiúsculo, digamos. O fato é que essa representação do diabo, então, ela não passava àquela altura de uma tentativa de se entender a natureza do mal e a natureza do pecado. E ainda mais, a importância que o diabo ganhou durante todo esse período também se deve, por exemplo, à abolição de todos aqueles ritos sacramentais da Igreja Católica. Então, como as pessoas se sentiam ali desamparadas espiritualmente para poder ali, enfim, se proteger contra o mal, elas diziam que viam demônios, que elas viam espíritos e coisas do tipo. Em todo caso, é justamente nesse período em que se observa um deslizamento da possível personagem histórica para a eventual personagem literária. Nesse sentido, então, é muito provável pensar o protestantismo como um elemento que teve um papel fundamental para a consolidação e para a propagação da lenda do Fausto, principalmente porque essa história, toda essa lenda toda, ela tinha um caráter extremamente didático, porque mostrava quais eram as consequências da insurgência, porque afinal de contas é disso que se trata, de um sujeito que quer superar ali a sua condição humana, a sua inteligência humana, e para isso pede ajuda não a Deus, mas sim ao diabo. E com isso ele acaba padecendo no final, é aquela coisa. Então, por conta do didatismo dessa lenda, ela acabou servindo muito bem aos propósitos dos religiosos daquela época. Tanto é assim que em 1587, se não me engano, surgiu a primeira compilação ali que trazia essas lendas que tinham um caráter totalmente oral em um único livro. E essas lendas elas já tinham ali elas já apresentavam todos aqueles elementos que foram sendo reproduzidos ao longo do tempo e associados a toda essa questão da representação do pacto fáustico e coisa do tipo. E isso é uma coisa que pode nos auxiliar a pensar, por exemplo, lá no meu Fausto do Paul Valéry, para o qual já tem vídeo aqui no canal dentro desse projeto. O link vai estar em uma playlist que eu vou deixar lá embaixo. Mas enfim,
Então, todos esses elementos que foram sendo reproduzidos ao longo do tempo já estavam presentes lá naquela primeira compilação de 1587, ainda que nesse primeiro momento houvesse muito mais uma preocupação didática do que literária, porque a ideia era mostrar quais eram as consequências do ato de desviar da fé cristã. Tanto que se tratava de uma narrativa extremamente episódica, então não precisava haver necessidade da construção de um personagem ou de uma cadência de uma cadeia de eventos que fossem se unindo uns aos outros. Não, na verdade, essa primeira edição, essa primeira compilação trazia as histórias ali quase que de maneira totalmente independente. E por conta disso tudo, essa primeira edição, essa primeira versão, tinha alguns elementos que remetiam, por exemplo, aos tais dos manuais de caça às bruxas lá, como por exemplo, a ideia de se fazer um acordo com o diabo em troca ali de alguns favores, e daí, por consequência desse acordo que se fazia com o diabo, em troca de alguns favores, a alma do pactuante, enfim, padecia no fogo do inferno e esse tipo de coisa. Pois é, essa ideia que está associada à lenda do Pacto Fáustico, na verdade já estava presente há muito tempo, quando a gente pensa nesses manuais de caças bruxas, como o Martelo das Feiticeiras e por aí vai. Então veja que tudo isso serviu muito bem aos interesses daquela nova religião que emergia e que se utilizava então dessa lenda para mostrar como que a questão do arrependimento é uma coisa muito importante, porque nesse primeiro momento ainda havia ali a possibilidade de salvação para o Fausto, e em um segundo momento, a grande ideia de se propagar essa lenda era justamente mostrar as consequências de uma vida de pecado. Tudo isso acaba apontando para todo aquele momento em que a polarização entre o bem e o mal, entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre Deus e o diabo, entre anjos e demônios, estava ali no seu auge com o poderio, tanto da Igreja Católica, que estava ali, enfim, em declínio, quanto da Igreja Protestante, que estava começando a ganhar cada vez mais força. E pouco tempo depois, então, de todo esse período, provavelmente em 1592, segundo fica dito nessa minha edição aqui, surge a tal da peça do Christopher Marlowe, que acabou estabelecendo a lenda do Fausto como uma temática potencialmente literária, ao considerar aqui a construção de um texto dramático que levasse em conta principalmente o conflito, a espetacularização e a ação para poder gerar todo um impacto no leitor. E é justamente por conta dessas suas características literárias, digamos, que a história trágica do Dr. Fausto acabou entrando aqui nessa nossa lista, e é sobre este livro que nós vamos conversar hoje. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre a história trágica do Dr. Fausto, do Christopher Marlowe. Essa minha edição aqui foi publicada no Brasil pela Edra e traz, para além do texto em si, uma introdução bem interessante escrita pelo Dirceu Villa. Então, eu não sei se existem outras edições aqui no Brasil, mas essa daqui eu acho que vale a pena, sobretudo por conta aqui deste texto de apoio, que já nos dá todo um panorama de como que era o período literário em que essa peça se insere, porque ela foi escrita provavelmente entre 1588 e 1592, e ela é então a primeira versão para o teatro da lenda do médico alemão lá chamado Johann Faust. Muito bem,
Essa peça, apesar dela ter sido escrita nesse período entre 88 e 92, ela acabou tendo duas edições publicadas. A primeira delas em 1604 e a segunda em 1616, portanto, póstumamente. E uma coisa que diferencia essas duas versões é justamente que na segunda a gente tem a omissão de 36 versos e o acréscimo de 676. Então, enfim, isso é uma coisa muito interessante. É uma pena que a outra versão acabou ficando esquecida ao longo da história, porque seria interessante fazer essa comparação entre os dois textos. Mas só por essas datas aí que eu acabei de mencionar para vocês, já fica claro que esse daqui é um texto que ele foi produzido durante a era elisabetana, tanto que, eu não sei se você sabe disso, mas o Marlowe aqui, ele era contemporâneo do Shakespeare. Ele era inclusive considerado ali ainda durante a vida como superior um pouco em alguns aspectos ali a toda a genialidade do Shakespeare, enfim. Então Marlowe ele viveu em um período em que houve um imbricamento entre o teatro popular e o teatro erudito. Tanto é assim que essa peça dele, a exemplo lá de algumas das peças do Shakespeare, é construída em verso e prosa. Então isso reflete muito dessas condições históricas daquele período. E mais do que isso, ele escreve aqui se utilizando de versos brancos, ou seja, versos sem rimas, ainda que vez ou outra haja aqui alguma coincidência sonora, enfim. E esse período ali da era elisabetana na Inglaterra coincide muito bem com todo o período do Renascimento, que era um período marcado pelo surgimento do individualismo e de toda a ideia de liberdade para o sujeito. Consequentemente, esse período é marcado pelo antropocentrismo, por todas aquelas transições entre a Idade Média e a Idade Moderna, entre o feudalismo e o capitalismo e por aí vai. É uma época marcada pelo desejo de dominar a realidade, porque você tem toda aquela ideia de que o mundo é algo maleável nas mãos humanas. Isso é uma coisa que vai ser muito importante para que a gente entenda todas as motivações aqui do Fausto. Isso porque este Fausto aqui, ele demonstra muito bem esse momento de surgimento de todos esses ideais. Então isso por si só já é algo muito interessante a de se observar aqui acerca deste personagem. E é claro, esse momento histórico ali do Renascimento, por conta de tudo isso que eu acabei de mencionar aqui para vocês, ele também é marcado por uma busca incessante pelo conhecimento. E com isso, a postura que nós observamos aqui no Fausto se torna extremamente significativa, porque ele é um homem renascentista e o pacto que ele faz demonstra toda essa sua postura de busca constante que ele assume ali com relação ao conhecimento. E é claro, talvez a última grande questão acerca do Renascimento seja justamente ou pelo menos a última grande questão que acaba aparecendo aqui neste texto, seja justamente o afastamento que acontece entre o homem e a igreja e, consequentemente, toda a culpa que decorre desse afastamento. E nesse sentido, então, o diabo ganha aqui nesse período uma existência física mesmo. O diabo ele vai materializar toda essa culpa pela transgressão e pelo afastamento da fé cristã, que naquela época, como vocês sabem, era a fé considerada a verdadeira. E é justamente por conta disso que na peça o que vai ser valorizado aqui nessa versão do Marlowe, o que vai ser valorizado são os aspectos individuais, são os aspectos que tornam esses personagens aqui indivíduos e não aspectos ligados à sua moralidade. E é justamente por conta disso que o nosso personagem, o nosso jovem mancebo aqui, né, o Fausto, ele quer transcender as suas capacidades humanas e ele quer fazer isso buscando um conhecimento total, buscando um conhecimento que abarque tudo sobre todas as outras coisas com as quais ele vai entrando em contato. Só que, por outro lado,
essa peça aqui, essa versão do Marlowe, ela acaba preservando algumas coisas que acaba aproximando esse texto dos textos medievais, como por exemplo o caráter didático que a gente observa aqui, que como eu falei para vocês no início do vídeo, era uma coisa muito ligada além da original, essa coisa do didatismo. E outra questão que vai aproximar esse texto aqui dos textos medievais é o uso de personagens alegóricos. Esses personagens alegóricos aparecem sobretudo quando Fausto vai conversar com os pecados capitais e quando ele vai ter todo um diálogo ali com os anjos do bem e do mal. Então, quando você tem essa ideia de dois anjinhos que estão ali brigando para poder ver o que o Fausto vai fazer da sua vida, qual vai ser a decisão que ele vai tomar, na verdade isso é toda uma alegoria para a consciência dividida desse sujeito, o que é algo bem moderno se a gente for parar para pensar, sobretudo quando a gente leva em consideração o tempo, a época, né, em que este livro aqui foi escrito, em que essa peça foi encenada pela primeira vez e etc. E é justamente por isso que o Fausto aqui do Marlowe, ele se divide entre a arrogância do início do livro e todo o arrependimento e o temor a Deus que ele vai demonstrando, sobretudo lá nos atos finais aqui de toda essa peça. Só que, ao mesmo tempo, esse daqui, ele é um personagem que tem consciência de que é responsável pelo próprio destino. Ele sabe que ele não depende de leis externas e sim dos seus próprios desejos individuais, dos seus próprios impulsos individuais. É isso que acaba o impelindo a tomar ali as suas ações. E essa afirmação da liberdade individual é contrária a tudo, por exemplo, que a gente observa em peças como o Édipo Rei lá do Sófocles. Está certo que existe uma diferença temporal muito grande entre essas duas peças, mas se a gente for pensar bem, as ações individuais aqui do Fausto têm resultados apenas individuais. Ele é a única pessoa que vai sofrer com aquilo que ele faz. Quando a gente pensa no Édipo do Sófocles, existe uma mudança, porque mesmo as ações individuais afetam todas as pessoas, e daí, eu não sei se você conhece a história lá do Édipo, mas enfim, se não conhece, vale a pena você conhecer, porque eu não vou contar aqui, porque vai que isso seja spoiler para alguém, mas enfim, não é? Então, um dos elementos textuais que acabam demonstrando toda essa ideia de um personagem que age segundo a própria vontade é o uso excessivo que a gente tem aqui de imperativos que o Fausto dirige a si mesmo. Porque é por seguir a própria vontade e estar responsável ali pelo próprio destino que ele acaba invocando lá o tal do Mefistófeles. Então veja que o imperativo é aquela ideia de que você está dando uma ordem. Então veja que o Fausto, ao dirigir imperativos a si mesmo, ele está sendo impelido ali pela própria vontade, pelos próprios desejos. Isso é uma coisa muito interessante de se observar aqui, porque essa característica dele vai transparecer também, vai se espelhar na construção que a gente tem aqui da figura do Mefistófeles, da figura do diabo. Pois bem, encerrado esse preâmbulo, a peça aqui vai falar da história então desse sujeito que, depois de dominar todas as áreas do conhecimento, chega à conclusão que o conhecimento humano é ínfimo diante daquilo que o homem desconhece e é ínfimo diante daquele tipo de conhecimento que advém do que está para além do ser humano. Fosse o Fausto aqui em questão um sujeito cristão e temente a Deus, provavelmente ele teria ido estudar teologia, mas não é esse o caso. E movido então por toda essa sua sede de saber e por esse tédio que ele anda sentindo, o Fausto aqui do Marlowe acaba fazendo um pacto com o diabo depois de se aconselhar ali com alguns de seus amigos que tinham um vasto conhecimento, digamos assim, sobre as ciências ocultas. Então veja que não se trata apenas do conhecimento em si, né? Quando o Fausto aqui do Marlowe procura por conhecimento, ele também está procurando por
poder, porque poder e conhecimento sempre andaram juntos, isso não é segredo para ninguém. Portanto, a pessoa que sabe mais é aquela que consegue estabelecer uma relação de domínio para com as outras, e é na verdade disso que se trata, aqui dessa dualidade que se trata quando a gente pensa nas intenções deste personagem, como fica evidente em vários momentos aqui ao longo dessa peça. Existe inclusive aqui toda uma argumentação em que este personagem, em que o Fausto, deixa claro que que ele sente um profundo desprezo pelas ciências humanas, né? Não apenas pelas ciências humanas, mas enfim, pelas ciências advindas do saber humano, porque elas não representam esse poder absoluto. Por exemplo, a medicina, apesar de tudo que pode nos proporcionar, ela não nos livra da morte. A lógica não passa aqui para esse Fausto do que um domínio, um jogo com as palavras para que você consiga orientar as pessoas para onde você quer. E a teologia apenas faz com que a gente se lembre que nós somos pecadores e nós somos mortais diante da eternidade que é Deus. Então, basicamente o que nós temos aqui é esse sujeito buscando pelo poder por meio do conhecimento. Muito bem, e para poder fazer isso, então, ele vai lá e faz um pacto com o diabo, e os termos desse pacto são extremamente simples. Por 24 anos, o Fausto vai poder ali gozar de tudo aquilo que o diabo lhe possa lhe oferecer, e depois desse período, né, no fim desse período, o diabo vai vir e o Fausto vai ter que entregar a sua alma a Mefistófeles para que ele possa estraçalhá-la no inferno. E é justamente uma palavra muito parecida com essa que é utilizada aqui. E essa ideia de que no inferno a alma do ser humano vai ser estraçalhada é algo que já aponta para toda uma discussão aqui sobre o homem dividido. E essa discussão vai voltar aqui à tona ao longo de toda essa peça, naqueles vários momentos em que o personagem título aqui questiona as suas decisões e acaba se arrependendo de algumas delas, e daí você vai ter que ler o livro para saber do que exatamente ele se arrepende, mas enfim. Eu já estava quase me esquecendo de uma coisa muito importante sobre este livro aqui, que é o seguinte: toda aquela cena em que nós observamos o Fausto assinando o contrato com o próprio sangue, e mesmo todo o ritual de invocação que ele faz para poder, enfim, chamar o demônio, toda essa cena é extremamente sinistra e totalmente diferente daquela sutileza que a gente tem, por exemplo, na versão do Goethe ou mesmo na versão lá do Paul Valéry. Mas não se trata aqui de uma cena que dá medo. Existem alguns detalhes em toda essa cena que acabam chamando a atenção e deixando uma sensação um pouco estranha, pelo menos foi esse o meu caso. Por exemplo, em toda essa cena, ele invoca o diabo usando o latim, que era a língua da igreja, e isso por si só já é algo que, enfim, me chamou bastante atenção. Outra coisa que me chamou bastante atenção também é que fica claro que, paradoxalmente, o Fausto aceita os termos deste contrato, ou seja, que dali a 24 anos ele vai perder a sua alma para o diabo, porque ele não acredita no inferno. Então, só que apesar de não acreditar no inferno, ele invocou o diabo. Então veja que existe uma contradição fundamental nas ações desse personagem. A gente tem que ter em mente também que toda essa cena ali de invocação e de assinatura do contrato, em toda essa cena, o Fausto assume uma postura totalmente arrogante. Ele chega a ser chato nesse momento ali, em que ele vai dar ordens para o diabo, como se o diabo fosse um lacaio qualquer. E inclusive pensando nessa relação que se estabelece entre os dois, né, entre o Fausto e o Mefistófeles, ele chega inclusive a pedir ao diabo que ele venha na forma de um padre franciscano para que eles possam ali conversar. Então veja que nós estamos falando de um sujeito que no século XVI vai e escreve um texto em que o diabo aparece vestido de padre. Veja bem que isso, então percebe, não é uma cena que dá medo, mas é uma cena que impressiona por conta desses vários detalhezinhos que ele vai colocando aqui, e que eu fiquei sempre me perguntando como será que isso acabou sendo recebido durante esse
momento de recepção inicial aqui dessa peça. A partir deste momento, então, a partir do momento da assinatura ali do contrato, o que nós vamos acompanhando, então, são as várias aventuras que vão acontecendo aqui na vida deste jovem mancebo, como, por exemplo, as várias visitas que ele vai fazendo aos reis, ao Papa, à nobreza da Alemanha e por aí vai. A relação que ele estabelece com a Helena de Troia por conta da sua fama de ser a mulher mais bonita da antiguidade clássica, etc. Ele acaba, enfim, entrando em contato com essa personagem, que é uma coisa muito interessante. A gente acompanha também todas as visões que ele vai tendo de outras entidades infernais, sejam elas lá as manifestações e as personificações dos sete pecados capitais, seja lá o contato que ele tem com alguns outros demônios ali desse círculo inicial do inferno e por aí vai. A gente acompanha também o modo como ele vai demonstrando algumas hesitações e isso transparece, novamente, por meio daquela alegoria que se faz entre o anjo do bem e o anjo do mal, que nada mais são do que essas representações de todas as dúvidas e da própria consciência do Fausto aqui. A gente acompanha também ao longo de todo o desenvolvimento da trama aqui as demonstrações de insatisfação que esse personagem sente para com a realidade ali ao seu redor, o que o torna extremamente complexo, porque ele é uma figura que questiona tudo, ele questiona inclusive a existência do próprio diabo, ele questiona o modo como a sociedade da época era organizada, enfim. Então é um personagem extremamente complexo e essa complexidade advém justamente dessa relação que ele estabelece consigo mesmo e com tudo ao seu redor. E é claro, nós vamos também, no meio de todos esses questionamentos que ele vai levantando, ele também trata, por exemplo, da natureza humana, ele trata sobre os limites que separam o bem do mal, sobre a validade do amor divino, porque afinal de contas, o amor divino é o amor que proíbe que o homem realize os seus desejos mais íntimos de maneira mais livre. E daí a gente tem que se lembrar que na época em que esse texto foi escrito, a igreja dominava muito mais a vida das pessoas do que ela domina hoje em dia. Então vamos ter um pouco de generosidade histórica ao pegar esse texto aqui, não é mesmo? Outra coisa que acontece aqui nessa peça e que me parece ser muito importante comentar aqui se relaciona àqueles momentos em que o Fausto demonstra ser um personagem, um sujeito consciente das escolhas que fez e de tudo aquilo que ele preferiu, pelo menos no começo. Então, ele preferiu ir para o inferno feliz do que ir para o céu sem ter aproveitado ali a vida como ele tinha vontade. Então veja que a liberdade individual é algo muito importante para que a gente entender a liberdade individual é algo muito importante para que a gente possa entender aqui as ações e o desenrolar dessas ações aqui ao longo de toda a peça. E claro, para além de tudo isso que eu fui mencionando aqui, o que nós vamos acompanhando durante o desenrolar da trama são as várias conversas que acontecem entre o Fausto e o Mefistófeles. E desde o início, o Mefistófeles apresenta um discurso absolutamente sinuoso, que quer ao mesmo tempo aproximar e repelir o Fausto. Quando a gente pensa nesse movimento para repelir o ser humano, isso acontece, por exemplo, naquelas horas em que o Mefistófeles alerta para esse seu colega agora, né, que o Lúcifer foi, enfim, expulso do paraíso justamente porque ele era megalomaníaco, prepotente, arrogante, tinha sede de poder e etc. E todas essas são características do próprio Fausto. Então veja que, no fundo, o Mefistófeles está dizendo: olha, você sabe no que você está se metendo aqui, veja bem, olha o que aconteceu com o Lúcifer, você quer incorrer nesse mesmo erro? Pois bem, só que por outro lado, nós temos que pensar que o Mefistófeles aqui, ele é um diabo que dialoga muito com a tradição medieval. Então, a sua função aqui também é corromper a alma das pessoas. E daí, durante esse processo de corrupção da alma do Fausto, ele acaba se aproximando desse outro personagem, dizendo, por exemplo, que o inferno está em todos os lugares, o que
Quer dizer, basicamente, que você vai se acostumar com o inferno. O inferno não é um lugar tão ruim. Por exemplo, aqui onde nós estamos agora, isso daqui é uma parcela do inferno. Então veja que você vai viver uma vida que não vai ser muito diferente daquela que você vive hoje. Portanto, vale a pena se arriscar. Então veja que existe uma dubiedade fundamental na construção do discurso do Mefistófeles aqui. E essa dubiedade acaba criando uma espécie de intimidade entre o Mefistófeles e o Fausto, o que ilustra muito bem todo esse contexto social e histórico em que você tinha pessoas cada vez mais longe da igreja e cada vez mais próximas dessa vida secular, dessa vida profana, digamos assim. E isso é algo extremamente bom, extremamente positivo no que diz respeito ali às intenções do diabo, porque estando por perto, o Mefistófeles sempre consegue apaziguar, ele sempre consegue dissipar as várias dúvidas e todas aquelas crises morais pelas quais o Fausto vai passando aqui ao longo de toda a peça. Nesse sentido, então, a imagem que se faz aqui do diabo, a representação que se faz aqui do diabo, que é algo de nosso interesse aqui dentro desse projeto, essa representação ela põe em evidência a subjetividade do próprio Fausto. Quando você vai fazendo uma relação contrastiva entre esses dois personagens, você vai começando a observar as características que os aproximam e aquelas que os diferenciam. Então você consegue delinear muito bem esses dois personagens quando você observa esse contato constante que eles acabam tendo. Então, esse Fausto aqui em questão, ele consegue mesmo encarnar todo aquele arquétipo do herói moderno, porque ele vai perdendo todas as certezas que ele tinha no começo da peça, ele vai se arrependendo de algumas das escolhas que ele fez, ele vai duvidando da própria capacidade de julgamento e por aí vai. Todas essas características acabam sendo associadas ali a imagens que a gente relaciona com a modernidade do herói moderno e por aí vai. E pensando então nessa qualidade moderna do Fausto, isso se acentua ainda mais porque o personagem aqui ele tem uma profunda conhecimento, uma profunda consciência, um profundo conhecimento sobre a própria subjetividade. E isso é que vai martirizando o Fausto cada vez mais, a exemplo do que acontece, por exemplo, lá no Crime e Castigo, em que você tem a consciência do Raskolnikov ali penalizando ele ao longo de todo o romance pelo crime que ele cometeu lá naquela primeira parte. Ou seja, a tensão entre o sujeito e o mundo, agora foi, que acontecia lá no início da peça, agora foi substituída por uma tensão interna dele consigo próprio. Porque o Fausto aqui vai aos poucos percebendo que todo aquele discurso de autoafirmação que ele diz que ele dizia no começo, né, que ele produzia no começo da peça, tem más consequências. Então, esse personagem aqui se rebela contra todas as suas limitações humanas, sociais, biológicas, intelectuais, religiosas, ao mesmo tempo em que percebe que negar todas essas limitações é negar a si próprio. Abrir mão dessas limitações humanas é deixar de ser um ser humano, e é isso que ele vai percebendo aqui ao longo de toda a peça. Então, de igual modo, o Mefistófeles aqui, para voltar lá na representação que se faz do diabo, o Mefistófeles aqui, ele é completamente humano. Ele tem as suas inquietações, ele tem angústias que o aproximam ainda mais do ser humano, o que me lembrou bastante lá o diabo que a gente observa, por exemplo, nos Irmãos Karamazov. Tem um vídeo também que eu falo um pouquinho sobre aquela representação, o link vai estar na playlist lá embaixo também. E assim como o diabo dos Irmãos Karamazov, aqui nós também temos longos discursos enquanto esse diabo vai demonstrando todo aquele zeitgeist relacionado ao individualismo como postura
filosófica. E essa ideia do individualismo como postura filosófica foi mencionada aqui também naquele meu vídeo lá sobre o meu Fausto do Paul Valéry. Portanto, apesar de ainda ter algo de medieval, como por exemplo toda aquela sua função de perverter, de corromper as almas, esse diabo aqui já carrega alguns traços que o aproximam do ser humano, e isso seria muito utilizado nas outras versões desse mito, dessa ideia do pacto fáustico ao longo de toda a história da literatura. Só que essa aproximação entre o Mefistófeles e a condição humana não impede esse personagem de continuar desempenhando o seu papel como diabo, e isso talvez seja a coisa mais interessante aqui. Então, de um modo geral, é quase como se o Mefistófeles fosse um elemento que reflete de maneira absolutamente deturpada o individualismo que passou a fazer parte ali da condição humana desde os primórdios do Renascimento. E na condição de espelho do ser humano, o Mefistófeles em questão aqui, ele se torna um diabo tipicamente renascentista, um diabo que consegue agregar todas as particularidades daquele período, daquele momento histórico, e é justamente disso que eu acho que advém todo o fascínio que esse personagem acaba gerando. Enfim, é isso então. Fica aqui a minha dica de mais este livro excelente, e em breve voltarei aqui para mais um vídeo sobre essa questão da representação do diabo e do pacto fáustico, certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar este livro, e com isso você me ajuda e todo mundo fica feliz. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!